Por que a oração feita por IA não é aceita por Deus? Por que não é aceita por Deus? Tem muitas pessoas, muitos canais que estão bombando na internet aí nesses últimos meses e anos que tem várias orações, né, que elas são desenvolvidas por IA, né? A pessoa vai ali em algum aplicativo de IA, Chat GPT, Gemini, o Gemini, e coloca um tema, né, para oração, para cura, oração de arrependimento de pecados, lá coloca lá um script, né, faz ali um prompt, né, que são algumas palavras-chave que a pessoa quer que a oração, né, tenha esse conteúdo X. E aí a pessoa vai lá e vai dando enter, vai, né, enfim, vai dando algumas ordens ali, alguns comandos para fazer uma oração de 10 minutos, 5 minutos, ali, etc. Enfim, o tamanho ali a pessoa pode configurar o tamanho que achar mais conveniente, mas é uma oração artificial. E algumas pessoas, ou muitas pessoas, por ignorância ali, de repente por pouco conhecimento de Deus, né, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela acaba se permitindo, né, ser conduzida dessa maneira, né, achando que de repente uma oração que ela repete por um aplicativo de IA ali no YouTube, uma oração que a pessoa encontra no YouTube, ela começa a orar aquela mesma oração, ou ouvir aquela oração de IA, que isso vai trazer para ela proteção espiritual, né? Então isso é uma coisa muito delicada para um cristão, né? Para alguém que tem a intenção de ter uma vida íntima com Deus. Então você precisa se conscientizar que você ouvir uma oração não é o mesmo que você fazer uma oração. E outra coisa, você receber a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, presencialmente, eventualmente por questões de limitação geográfica, você pode até mesmo receber oração, né, de um pastor pedir oração, né, de um homem, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus à distância, ou eventualmente até mesmo a oração. Eu já orei junto também, né, de alguns irmãos em Cristo, pessoas reais, né, que fazem oração, né, ali pela internet, deixa disponível para você poder orar junto. É diferente do que você eventualmente orar junto com uma IA, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque uma inteligência artificial já está dizendo, né? Ela é artificial, né? Então não é uma oração sincera, com o coração ali colocado ali, não tem um coração, não tem um espírito ali orando, né? Então Deus, ele percebe, ele sabe disso, né? Puxa vida, né? Até mesmo você gostaria, você como homem, como uma mulher, como um jovem, você gostaria de receber uma declaração de amor artificial, né? De um personagem ali que não é a sua própria esposa, o seu próprio marido, o seu próprio filho, né? Uma declaração ali de amor, de um pai para com o filho, de um filho para com o pai ali, uma frase artificial, de uma voz artificial que não é o seu próprio cônjuge, que não é, né, seu próprio filho, seu próprio pai, é uma coisa muito superficial, né? É uma coisa que a gente até fica agradecido para a pessoa por se lembrar, mas não é, né, a mesma coisa do que a voz da pessoa falando, né, tendo ali realmente uma declaração sincera de amor, de consideração. Você vê que a pessoa está abrindo o coração diante de você, pelo que você é, pelo que você já fez por ele, por ela, né? Então é completamente diferente. E Deus, ele não faz vista grossa para isso, né? Deus, ele quer que a gente venha realmente se aproximar dele em espírito, em verdade, né? O próprio Jesus falou isso, né? Que Deus se importa que aqueles que o adorem em espírito, em verdade. Isso entra até na música, né? Que existem muitos louvores que eu já até encontrei na internet, que nessa plataforma em especial, com certeza tem muitas outras também, de louvores em que a voz é artificial, é de inteligência artificial. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, a inteligência artificial não. A inteligência artificial tenta copiar muitas coisas do que o ser humano faz. Ela é desenvolvida para até mesmo suplantar em alguns quesitos nós, o ser humano, mas o ser humano pecador, né? Que o ser humano ali no Jardim do Éden nós caímos, né? Devido ao pecado. Nós éramos muito mais inteligentes. Mas enfim, a inteligência artificial ela é artificial. A adoração, o louvor dela, embora ela imite, né, um baterista, os instrumentos musicais, os arranjos musicais que a humanidade já desenvolveu, né, realmente é fantástica, é muito útil para muitas coisas. Eu utilizo um pouco de inteligência artificial, mas você eventualmente que usa a internet, a inteligência artificial para crescer espiritualmente, você pode usar de maneira pontual. O ideal é que você realmente busque
aí um servo, uma serva de Deus com quem você deva crescer junto, né, se aconselhar, né? Embora a inteligência artificial ela tire várias conclusões que não contradizem a Bíblia Sagrada, até porque ela faz uma busca de tudo aquilo que outros servos e servas de Deus já registraram online no que está na web, ela não tem vida com Deus. Ela não tem unção de Deus. Deus não derrama unção sobre algoritmos. Não faz sentido, não tem nenhum peso espiritual. Se você colocar uma inteligência artificial para expulsar um demônio, pelo amor de Deus, né, gente? Né? Não tem nenhum sentido. Você não deve fazer isso. Você pode até ouvir ali, eventualmente, alguém que nunca orou, nunca teve um relacionamento com Deus, e aprendendo a orar é outra situação. Aí, de repente, puxa lá, como eu oro para Deus? Aí a pessoa vai ali ver, ler aquela oração, duas, três, quatro vezes para ter uma noção. Apesar que na internet também tem centenas, milhares, milhões de orações de pessoas cristãs orando, então já é uma base. Mas caso a pessoa não saiba, eventualmente ela pode até utilizar isso para ter uma noção de como orar. E não ouvir um vídeo de uma oração e achar que já tem cobertura espiritual, né? Que oração, que já é uma oração aceita por Deus. Ah, eu ouvi a oração da IA e eu tô, né? Esse dia vai ser um dia de poder, de unção, um dia de vitórias, porque eu ouvi a oração do Grok. É, com certeza que não. Você está caminhando na fé aí, está começando, né? Tudo bem você ter esse questionamento, mas um cristão velho deveria ter essa noção, não pode, não tem nenhum sentido, não é que vai trazer maldição, mas é uma coisa neutra, né? Você ouvir uma oração, um louvor de IA, não é um louvor, né, que brotou de um coração sincero, consagrado a Deus, comprometido com o evangelho, comprometido com Deus, é uma música qualquer, pode falar o que quiser. Tem que ser um louvor sincero, verdadeiro né, de uma pessoa que tá tocando para Deus, como Davi, né, tocava ali diante de Saul e os espíritos malignos saíam. Se você pegar um louvor lá, tocado lá com instrumento lá, com de IA e colocar no lugar que está opresso, oprimido, os demônios vão continuar, não tem unção nenhuma, não tem poder nenhum, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, irmãos. Se você está gostando do conteúdo, eu peço por gentileza para você dar o seu like, se inscreve no canal para fortalecer o canal, vamos caminhar junto aí para conhecer a Deus. A IA, ela não é sincera, ela não ora apresentando as suas reais necessidades, então até mesmo uma oração já pronta, quase uma reza, né? Ela não vai te ouvir, né? Tá pronto o vídeo no YouTube, você vai ouvir a oração, é uma oração ali, ela é geral, né? Ela é muito geral, uma oração zona abaciada. Isso não é o ideal. O certo é que você coloque seu coração, suas reais necessidades diante de Deus. Não fique só ouvindo uma oração feita. Ainda muitas vezes não é nem uma oração que o dono do canal teve o cuidado de escrever, pelo menos, se pelo menos ele escrevesse oração, aí depois colocasse só a voz de inteligência artificial e uma imagem, algumas imagens ali, sabe, só de ilustração, apenas de ilustração e decoração do vídeo, né? Não é para adorar, não é uma imagem de adoração ali, não. Só uma imagem de decoração do vídeo ali, ainda seria alguma coisa, né? Que pelo menos ainda o autor se deu o trabalho de escrever, de abrir o coração ali, escrevendo uma oração. Mas muitas vezes as pessoas desses canais só estão interessados no público gospel, levantar um dinheiro, levantar uma renda extra. Então vai lá, utiliza um aplicativo de automação, aplicativos automáticos ali, dando algumas ordens, alguns prompts ali, que é chamado de prompts. E ali a inteligência artificial vai ampliando a oração, tal. A pessoa fala, mas continue escrevendo, focando nesse tópico da oração com respeito a arrependimento de pecados. Aí a inteligência lá demora uns 10 segundinhos pensando e começa lá a abrir uns 3, 4 parágrafos ali da oração ali. Aí fica lá, 4, 5. Aí vai lá, a pessoa amplia um pouco mais. Não, agora foca na santificação. Faz 7 parágrafos na oração, a pessoa pedindo para se santificar a Deus. E citando um versículo bíblico que fala de santificação. O aplicativo fica lá pensando, lá uns 10 segundinhos, aí abre lá uns 10 parágrafos da oração, falando de santificação. Ah, Deus, me arrependo, eu quero me santificar, porque Tu és santo também. Enfim, é mais ou menos isso que muitos desses canais que falam de oração e pregação por inteligência artificial, louvores por inteligência artificial, eles só querem fazer conteúdo, vídeos e mais vídeos, que você entre lá. Às vezes a pessoa não quer nem saber de Deus, não estou falando todos, mas
Muitos desses canais são os produtores do canal não têm uma vida de oração, não têm uma vida de louvor, não querem nem saber de Deus, não querem saber de... Às vezes alguns têm até nojo, acho que deixa eu fazer um canal aqui, já que esses, né, usar às vezes uma expressão um pouco grosseira, não vou usar, eu não vou falar aqui para não estragar meu canal, não atrapalhar aqui meu canal, a visualização, mas muitas vezes a pessoa fala, né, ele realmente não tem nem consideração nem por nós cristãos evangélicos, né, e vai lá e começa a desenvolver uma série de conteúdos, de louvores, oração, pregações, tudo de inteligência artificial. Recentemente eu vi na televisão que tem um... É raro assistir televisão, mas uma igreja europeia lá que eles até substituíram um pregador por uma inteligência artificial. Ela até cometeu uma gafe lá na ocasião, né? Inclusive foi até online. As pessoas nem estavam presentes na igreja. E aí as pessoas, né, a inteligência artificial pediu para as pessoas interagirem entre elas, só que as pessoas não estavam presentes para poder complementar umas às outras. Mas a inteligência artificial, né, seja ela qual for, ela, ao mesmo tempo que aqui agora de repente alguém possa utilizar para desenvolver um louvor, uma oração, uma pregação, um estudo, que está completamente bíblico, né? Você vê se, nossa, é realmente profundo, muito interessante. Mas essa mesma inteligência artificial, nesse mesmo instante que está desenvolvendo essa pregação, nessa coisa, né, bíblica, maravilhosa, espiritual, edificante, nesse mesmo instante ela está lá do outro lado aqui do nosso país, ou em centenas, milhares de outros pontos ao redor do mundo, desenvolvendo conteúdos absurdos, né? Coisas, conteúdo adulto, etc. Mas ela é perfeita, não. É muito melhor que os homens. Será que é mesmo? Será? Até um certo ponto, em alguns quesitos pode ser. A inteligência artificial, ela não é sincera, não apresenta os seus pedidos pessoais. Eu separei alguns pontos aqui, tá? Em Filipenses, aqui na palavra de Deus, Filipenses 4:6, né, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com oração e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né? Então a gente precisa apresentar a Deus nossas petições, né? Essa é a diferença de oração para reza, né? A reza muitas vezes você memoriza e fala automaticamente. Já a oração você se derrama, você clama, né? Você suplica, né? Você é diferente. A vibração da pessoa, a intensidade é completamente diferente. Isso faz muita diferença. Você falar com Deus é importante, né? Falar com Deus. Agora, a súplica geralmente é um pico, né? É um pico ali que você realmente está numa intensidade que é clamor mesmo. Você usa todas as suas forças para Deus realmente, para constranger Deus positivamente, para Deus se mover. Súplica é um nível muito mais intenso, então você vai realmente ter que colocar sua alma, seu espírito, todas as suas forças, né? É uma frase muito bonita também do autor do livro O Peregrino, né? Um autor inglês chamado John Bunyan. Ele disse, falecido já há muitos anos: em uma oração é melhor um coração sem palavras do que muitas palavras sem um coração. Poderoso isso, né? Outro exemplo aqui da importância de nós orarmos, derramarmos nosso coração diante de Deus. Oração de Ana, né, para ter um filho lá. Você pode ler lá em 1 Samuel. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha só, será que uma inteligência artificial conseguiria clamar a Deus por você de maneira amargurada, chorando muito, sabe? Orar a Deus essa intensidade, ainda fazer um voto por você? Não cai nessa não, gente. Não, nossa, que coisa. Não se lance, sabe, de corpo e mente e tudo que aparece, tudo quanto é ondinha, modinha que aparece, não. Você precisa falar com Deus. É você e Deus. Ouvir uma oração. Meu Deus, quem ouve oração é Deus. Você tem que fazer oração. Você vai ouvir a oração, vai responder a oração de alguém, você tem que fazer a tua oração. E não ouvir uma oração. E fez um voto, né?
Você fazer um voto, você vai ter que assumir responsabilidade. O voto é uma questão específica, né? São situações específicas, que nem um jejum, né? São situações específicas. Vigília também são situações específicas. Você vai passar todo dia da semana de vigília pro resto da vida. Você vai passar o resto dos seus dias jejuando, né? É a mesma coisa voto. Você vai passar toda semana fazendo voto. São são situações aí específicas, né? Oração, você vai orar todo dia. Ler a Bíblia, você vai ler todo dia. Louvar a Deus, você vai louvar todos os dias. Se santificar, se afastar do pecado, você vai se afastar todos os dias, né? Tem coisas que são pontuais, outras são constantes. Você tem que fazer constantemente, tá? Então esses são um exemplo, né, de Maria, né, perdão, corrigindo, de Ana, para ela ter ali o filho dela, Samuel. Ela chegou a ter, olha, pediu um filho, que ela não tinha um filho. Deus deu para ela 6 filhos, né? Depois ela deu outros filhos. Teve Samuel primeiro, depois outros filhos. Que coisa maravilhosa, né? Aí tem vários outros exemplos, tá? Tem um exemplo aqui do rei Ezequias. Ele ia morrer, Deus deu mais tempo para ele devido ao clamor dele. Ele pediu para Deus, implorou e Deus ouviu a oração. Então, irmãos, a gente tem que ter a nossa vida com Deus, né? O rei Manassés, lá em 2 Crônicas 33, de 9 a 13. No caso lá de Ezequias, foi em 2 Reis 20, de 1 a 6. Então é isso, irmãos. Não entregue o seu privilégio de se relacionar com Deus à inteligência artificial, tá? Não seja artificial, seja verdadeiro. Tenha uma vida verdadeira com Deus. Dedique seu tempo a Deus também, ok? Essa é a meditação de hoje. Eu agradeço a sua visita. Mais uma vez eu peço o seu like e que você se inscreva no canal. Até a próxima.